Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler os versos 15 ao 21. Gênesis, capítulo 37, verso 15 ao 21. Amém? Vamos ler pausadamente para que nós possamos compreender. Amém? Gênesis capítulo 37, verso 15 diz assim: Achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e lhe perguntou o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Disse-me, peço-te, onde eles apacentam? Disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Verso 19, disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Verso 21, e ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos, e disse: não lhe tiremos a vida. Vou repetir a última parte deste versículo. Não lhe tiremos a vida. Agora nós vamos em 2 Samuel, em 2 Samuel, capítulo 12, o verso 13. 2 Samuel, capítulo 12, o verso 13. Segundo Samuel, capítulo 12, o verso 13 diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. O último verso do capítulo 12, do verso 13, é o 13, por favor. Não morrerás. Vai gravando isso, amém? Para a gente poder compreender a mensagem. Não morrerá. Jó capítulo 12, 2. Jó, capítulo 2, nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. Jó, capítulo 2, 4, 5 e 6. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, pois, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Poupa, porém, a sua vida. Amém? Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, Deus de bondade, de fidelidade, Deus de amor. Pai, a oração costumeira que faço contigo é que se o Senhor não for, Pai, adiante de mim, não me faça subir neste lugar. E eu quero, Deus, nesta hora, mais uma vez, colocar a minha vida diante de Ti. E pedir a Ti que, pela Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo venha nos ensinar e nos inspirar. E colocar em ordem, Senhor, isso que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu sou carente, eu sou necessitado, eu preciso de Ti, Pai. A palavra, ela é Tua, mas eu sou um barro. Mas o Senhor é o oleiro. Eu não sei falar, mas o Senhor diz que o Senhor foi quem fez a boca. Oh meu Deus, e por isso nesta manhã, eu peço a Ti, abra o meu entendimento. E toma, Pai, as minhas mãos agora, os meus lábios, o meu coração nas Tuas mãos. E use, Pai, como Tu queres. Porque nós sabemos, Pai, se algo o Senhor fizer, a glória é Tua, o louvor é Teu e a exaltação é do Senhor.
Eu peço a Ti, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, por favor. Para compreendermos melhor esta mensagem, o Senhor nos deu um título. Deus não vai nos poupar. Deus não vai nos poupar, mas vai nos preservar, porque para uma grande obra. Deus não vai nos poupar, mas vai nos preservar para uma grande obra. Amém? Glória a Deus. Por isso que todos os finais dos versículos que Deus nos deu, fala de vida. Que alguém foi tentar, mas Deus preservou a vida. E nós vamos já começar com a vida de José, muito conhecida, muito falada e muito pregada. Deus fez uma promessa a José. Deus, por sua soberania, por sua vontade, por seu poder, Ele decidiu, entre os irmãos de Jacó, honrar a José. E Deus lhe fez promessas, Deus lhe mostrou em sonhos o que Deus faria através da vida dele. Mas Deus não poupou José dos sofrimentos. Deus poderia e pode cumprir todas as promessas da nossa vida sem nós passarmos por aflição alguma. Mas geralmente, normalmente, Deus não vai fazer isso. Ele vai nos poupar nas provações, Ele não vai nos poupar das provações, mas vai nos livrar e conservar em vida, porque quando Ele faz uma promessa, Ele tem uma grande obra na nossa vida. Porque pela palavra de Deus, eu só lembro-me de uma passagem que Deus livrou e poupou alguém do sofrimento, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Nós vamos para a palavra para não achar que é entendimento nosso. Porque Jabes orou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, os meus termos ampliares, e a tua mão fores comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Outras traduções dizem, e Jabes pediu a Deus: Senhor, alarga as minhas tendas, e não deixa que eu tenha aflições. E aí a palavra do Senhor diz, e Deus o concedeu. Mas foi só aí que eu me recordo de uma passagem onde alguém foi abençoado sem passar por provações. Mas a própria Bíblia fala em Romanos 8, 31 e 32, sobre não poupar. Diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas estas coisas? É para que nós possamos compreender pela palavra de Deus que Ele não vai nos poupar, mas Ele vai nos preservar para uma grande obra. Amém? Dá para começar a entender o que Deus tem para falar na tua vida? Eu estou compreendendo um pouco e vou aprender agora um pouco mais o que Deus tem na nossa vida. Porque Deus é poderoso. Foi louvado aqui no hino da vitória. Porque se Ele fez alguém atravessar um mar vermelho, e Ele andou sobre as águas, esse é o mesmo Deus que me chamou e te chamou. É o mesmo Deus que está no controle da nossa vida. É o mesmo Deus que sabe ver Satanás tentando nos destruir. E Deus permite algumas coisas, mas fala, a vida dele é minha. A vida dela é minha, a vida dela me pertence. Aleluia. E aí nós vemos que José, o queridinho do papai, aquele que foi diferenciado entre os seus irmãos, até pelo seu próprio pai, que fez para ele uma túnica de várias cores, vestes talares, para poder definir e distinguir ele entre os seus irmãos. E vem de Deus com sonhos lindos, sonhos maravilhosos. José poderia pensar, vai tudo bem comigo. Deus já tem me revelado o meu futuro, Deus já tem mostrado o que Ele vai fazer na minha vida.
Ele poderia entender já, os meus irmãos vão ver que eu vou crescer, eu vou ser exaltado, eu vou crescer muitíssimo. Mas aí nós vemos que na vida de José começa a acontecer tudo o contrário. Os seus irmãos já começam a invejá-lo. Os seus irmãos já começam a odiá-los pelos sonhos que ele começa a contar, pelo chamado de Deus na vida dele. Ele começa a testemunhar e aí muitos já começam a armar, a arquitetar um plano para destruir José. Deus poderia ter poupado José das aflições, mas a palavra do Senhor sempre diz, mas Deus era com ele. E nós vemos que Deus, quando Ele nos chama, Ele permite muitas coisas acontecer na nossa vida, mas jamais Ele perde o controle. E nós devemos confiar naquilo que Deus falou, não na aparência das coisas, e não como estamos vendo as coisas, ou como alguém está falando conosco. Mas nós devemos acreditar naquilo que Deus fala na sua palavra. Porque Ele diz na sua palavra, em Romanos 8, 28, não precisa abrir, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Porque nós somos tratados como barro na mão do oleiro. Deus não vai poupar o processo do barro na mão do oleiro. Uns, como eu já disse aqui outras vezes, uns barros vão ser mais amassados, vão ser mais trabalhados, para depois sermos vasos de honra. E quanto mais o barro passa na mão do oleiro, mais ele é aperfeiçoado para uma grande obra. Por isso nós não podemos, choramos sim, sentimos, entristecemos pelas provações que vêm sobre a nossa vida e que chega a ter momento de nós questionar, Deus, o Senhor não é comigo? O Senhor não está comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que acontece isso? Eu clamo a Ti, eu jejum, eu Te busco e isso está acontecendo comigo. É o trabalhar, é o barro que está na mão do oleiro. O barro está no melhor lugar, está nas mãos do oleiro e ele está trabalhando. Esta manhã é uma manhã onde Deus quer falar conosco. E que nós tenhamos no nosso coração que nós fomos chamados para uma grande obra. Aleluia. É por isso que eu e você estamos aqui. É por causa da grande obra que o Senhor tem na nossa vida. Mas é porque somos alguma coisa? Não, mas foi Ele quem nos escolheu. Ele diz na sua palavra, não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. Eu vos nomeei, eu vos designei, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Mas nós não vamos fazer a obra do Senhor com perfeição sem antes sermos aperfeiçoados por Ele, ser moldados por Ele. E esse aperfeiçoar, e esse lapidar, e esse moldar dói. Esse moldar faz a gente gemer, esse moldar faz a gente chorar, faz a gente entristecer. Mas lá na frente nós vamos ver a grande vitória. Aleluia, porque Deus, Ele nos prepara, porque nós estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra, uma opressão tremenda, onde tudo está mudado, tudo está transformado. Ao invés do Deus Todo-Poderoso ser exaltado pelas ruas, pelos cantos, quem está sendo exaltado é aquele que foi lançado do céu. É o inimigo de Deus, é Satanás, que está sendo adorado, mas ainda há um remanescente, aleluia. Há um remanescente a qual reconhece que eu sou aquele que livrou o povo do Egito, também vai nos livrar das garras de Satanás. Aleluia. E é esse Deus que nós estamos aqui adorando nesta manhã. E por isso nós vemos que o Senhor nosso Deus, Ele vai nos livrar, vai nos preservar, mas não vai nos poupar das provações. A palavra desta manhã era um consolo para as nossas vidas, é um alento para que nós não vamos desistir. E aí nós vemos que José vai ali olhar como estão os seus irmãos, e eles não comportavam bem. E José trazia resposta negativa para o seu pai. Era sempre assim. E aquele ali parecia mais um dia, onde José iria, olharia o que seus irmãos estavam fazendo e trazia notícia para seu pai. Mas ali já estava sendo arquitetado um plano do inimigo. O inferno já estava se levantando, mas não sabia que era o céu trabalhando em prol da vida de José.
E ali José vai, e de longe eles veem. E logo o arquiteto, ó, vem lá o sonhador mor, vem lá aquele que acha que é o bambambam. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, e vamos ver o que vai dar desses sonhos. Mas como José tinha, e eu e você temos um propósito de Deus, quem é o inimigo para nos destruir? Porque a palavra do Senhor diz que agindo Deus, quem vai impedir? E o propósito na vida de José era um propósito de Deus. E ali Deus permitiu que José fosse lançado numa cisterna. E aí de repente vêm os midianitas e compram José como escravo. Aí levam José para ser vendido no Egito, ainda também como escravo. José, ele passou muita tristeza, muita angústia, muita solidão. Mas José em nenhum momento ele reclamou daquilo que lhe estava ali acontecendo. Porque com certeza ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele trazia aqueles sonhos que ele teve. Mas eu tive um sonho onde os fechos de lenha dos meus irmãos se curvavam diante dos meus. José trouxe à memória os sonhos que ele teve, onde 11 estrelas e a lua se prostravam diante dele. E José confiou nisso. E aí vai José sendo abençoado por Deus, mas passando pelas provações, passando pelas lutas, não sendo poupado, sendo trabalhado e modelado pelo Senhor. E aí José é caluniado, lançado numa prisão. E ali José é tido como esquecido pelo homem, por todos que José já tivera conhecido também na casa de Faraó, mas não por Deus. Porque José, quando chegou ali, ele foi colocado como cabeça naquele lugar. O nosso Deus, ele não vai nos deixar morrer aos poucos. Ele não vai nos deixar morrer e não vai nos abandonar nunca. Porque José ali passou a ter a chave da prisão. Porque o nosso Deus foi quem moveu o coração do carcereiro-chefe para poder agradar-se de José. E Deus vai sempre usar alguém quando Ele está nos provando. Não é multidão não, muitas vezes é um só. Para Jó foi um caquinho de telha. Gideão foi apenas um que foi com ele. Numa mostragem de Deus do que Deus ia fazer na vida dele. Muitas vezes é apenas um que Deus vai colocar do teu lado e do meu lado para nos ajudar a andar. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que ser um. Porque se um cair, o outro levanta. Os dois, um aquece o outro. E aí nós vemos que José, de repente, percebe que o copeiro e o padeiro estão com o semblante caído, o semblante preocupado. Aí José logo os pergunta por que era aquilo e eles contam os sonhos. E aí José interpreta aqueles sonhos. Na interpretação do sonho do copeiro, José disse para ele, olha, quando estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Faz menção de mim para ele. E aí a palavra do Senhor diz que o copeiro esqueceu-se de José. E é muitas vezes assim na nossa vida. Nós esperamos no homem, confiamos no homem. E achamos que é o homem que está nos traindo ou está nos esquecendo. Mas é um trabalhar de Deus. É o trabalhar do Senhor, jamais nós estamos só. Porque Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos. E Ele falou também na sua palavra que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ainda que nós estejamos no nosso leito, virado para um lado ou com um travesseiro sobre o rosto, chorando, gemendo e clamando ao Senhor, achando que estamos só. Não, mas ali tem um anjo, um coro de anjo celestial ali, para consolar, para nos ouvir, para nos atender, aleluia. Porque foi assim com Jesus. Quando Ele estava ali no monte, quando Ele se angustiou, a palavra do Senhor fala que depois dele ter suado gotas de sangue, veio ali os anjos e o consolaram. Nós não estamos só não, meus irmãos. Nós temos o Altíssimo, aquele que habita dentro de nós, aquele que é onisciente.
Esse sabe de todas as coisas ao nosso respeito. E Ele não vai nos deixar que o inimigo venha tirar a nossa vida. Mas o trabalhar é necessário. O processo do barro na mão do oleiro é necessário. E aí nós não vamos ser poupados por ele. Quero que você entenda bem. Se está passando por lutas, por provações, por angústias, por tristeza, saiba que esse é um processo. Deus não vai te poupar, mas Ele vai te preservar. E lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória. E nós vemos que todos os sinais já mostram da vinda do Senhor. É por isso que as coisas estão apertando. A iniquidade está aumentando. É porque o nosso Jesus breve virá. Aleluia. Nós podemos ver nos sinais aí que Jesus breve virá. E este é o nosso consolo. Esta é a nossa certeza. E Ele vai vir nos buscar. A palavra do Senhor diz que quando todas estas coisas começarem a acontecer, essas coisas que a gente tem visto, a palavra do Senhor diz: exultai e alegrai, porque está próxima a vossa redenção. E aí José vai sendo esquecido. Nós podemos ver que às vezes a gente prega e fala só de José, que foi lançado na cova, depois vendido e preso. E aí de repente ele já está lá sendo exaltado. Não, mas houve um tempo desse processo. E Deus não poupou, foram aproximadamente de 10 a 13 anos de luta, de angústia, de choro, de solidão. Quantas vezes José não deve ter vontade de desistir, quando ele viu-se lançado longe da sua família, naquela solidão. Depois ele lembra que ele foi caluniado, e não teve ninguém que o defendesse. Ninguém que chegasse assim: olha, não, José é íntegro. José, ele é fiel a esta casa. Não, de repente ele foi lançado na prisão. E aí de repente ele ajuda alguém e ele é esquecido. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? E aí vem até a nossa memória: poxa, num passado não tão remoto, eu ajudei fulano, ajudei Beltrano e fiz isso, ele prometeu me ajudar, mas agora o negócio é ele que pode me ajudar e ele se esqueceu de mim. Mas não é maldade do homem, é Deus não te poupando e não me poupando, para que a glória seja toda dele, para que a excelência do poder seja dele, não nossa, porque senão nós daríamos glória para o homem. E tem momentos em Deus vai nos exaltar, vai trabalhar na nossa vida. Ele sabe o momento exato. Talvez eu e você possamos ler aqui e ver: poxa, o copeiro esqueceu de José. Mas aí nós entendemos pela palavra que se naquele momento José fosse lembrado exatamente na hora quando o copeiro saísse e fosse servir a primeira taça de vinho para o rei, ele se lembrasse de José, a única coisa que poderia acontecer com José era José ter saído da cadeia. Somente. Ele não seria o governador. Faraó não tinha sonhado ainda. Faraó não estava ciente do futuro. Então ele simplesmente seria um albergado, ele simplesmente teria um habeas corpus só. Mas aí Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Nada da nossa vida, o sofrimento para nós não é prazer de Deus. E não é eterno. É apenas um moldar e o lapidar dele. Aleluia. Ele sabe como trabalhar comigo e com você. E aí de repente passaram-se 2 anos. 2 anos se passaram. E aí está lá o copeiro servindo o rei a taça na sua mão. E aí o rei já tinha sonhado e falou e contou o sonho e ninguém pôde interpretar. Aí o copeiro trouxe a memória. Deus trouxe a memória do copeiro. Ei, agora eu me lembro, Faraó, quando eu estava preso, porque o rei se irou contra mim, eu e o padeiro tivemos sonhos. E José deu a interpretação dos sonhos. E como José deu, assim foi. Aleluia. E aí Deus já começou a mandar a buscar a José. Aí tudo começa a mudar. Aí José já foi vestido vestes novas, feito a sua barba, todo aparado, todo limpo,
para chegar na presença de Faraó e ali Deus o exaltar soberanamente. José não foi poupado das provações, não foi poupado das lutas, não foi poupado da tristeza, da angústia, ele não foi poupado, mas ele foi preservado. Aleluia. E todos conhecemos o final da história. E aí aquele que foi levado sem família nenhuma, agora já tinha sua esposa e já tinha seus 2 filhos. Aleluia. E o qual tem um significado. Efraim e Manassés tem um significado. Deus me tornou próspero na terra das minhas aflições. Aleluia. É assim que o nosso Deus faz. E aí nós vemos o final de José. José foi levado para salvar toda a sua casa, toda a sua família. E hoje nós vemos o resultado, até hoje, aleluia, daquela provação em que José não foi poupado. Ele foi modelado, preparado para uma grande obra. E José cumpriu o seu chamado. Cumpriu aquilo que Deus determinou na vida dele. Aleluia. E aí também nós vemos acerca de Jó. Nós vemos que Jó foi provado ao extremo, provado no limite máximo de um ser humano. Jó foi privado dos seus bens materiais, até aí tudo bem. Jó foi privado da sua saúde, até aí tudo bem. Mas Jó foi privado dos seus 10 filhos. Quem é pai e mãe sabe. Quando um adoece, como nós ficamos, como perdemos a paz, como perdemos a tranquilidade e ficamos desestruturados. Mas Jó, num dia só, ele perdeu tudo. E aí Jó foi provado no limite do limite, mas ele não foi entregue à morte. Deus não poupou Jó do sofrimento. A palavra do Senhor fala que foi por uma contenda de Deus e Satanás. Deus instigou a Deus, o diabo provocou Deus. Quando Deus disse assim, olha, viu o meu servo Jó, um homem íntegro, reto e temente a mim, que se desvia do mal. Jó, ele não conhecia Deus ainda. Ele ouvia falar de Deus. Jó, antes que os seus filhos pecassem, ou tivesse pecado, ele oferecia sacrifício a Deus pelo pecado dos seus filhos. Jó tinha uma sede de Deus. Jó tinha temor a Deus. Mas Deus não o poupou do sofrimento. Todos conhecemos a história de Jó. E a palavra do Senhor que em nenhum momento diz que Jó blasfemou de Deus. A sua esposa ainda, eu considero que seja com toda razão as palavras dela, porque ela tinha perdido tudo juntamente com ele. Muitas vezes nós erramos em culpá-la, em falar, mas ela foi isso e aquilo, mas ela sofreu também, ela perdeu os 10 filhos, ela perdeu o status que ela tinha, ela perdeu todos os bens que ela tinha também, e estava agora perdendo o seu marido. Ela não ia comportar normal, mas quem passou maior sofrimento foi Jó. Pela sua enfermidade. Deus não poupou, mas Deus disse para Satanás, vai, pode fazer, mas a vida dele é minha, aleluia. A vida minha e tua está nas mãos do Senhor. Pode passar a provação, a luta que você está passando. Está doendo? Está. E quem diz que não dói? Eu sei como dói. Eu não estou pregando aqui para você, é uma teoria. Eu estou pregando coisas que eu vivi. Porque quando eu comecei, voltei a buscar ao Senhor, em menos de 30 dias que eu estava liberto pelo Senhor, pelo vício do alcoolismo, eu perdi drasticamente a minha filha de 15 anos. Sabe? Eu não fui poupado disso, mas eu fui preservado. Eu fui preservado porque Deus tinha um projeto na minha vida, tem um projeto. E a obra que Deus tem, quanto mais Ele prova, maior é a obra. Porque Deus não vai nos colocar, não vai te colocar diante de uma grande batalha se você não estiver preparado. Se você não estiver sido moldado. Se você não foi moído por Ele. Aleluia. E aí você vai, porque você tem a experiência com o Senhor. E sabe que não é você que vai, é Ele que vai adiante. E aí nós sabemos que Jó só conhecia o Senhor de ouvir. Mas aí Deus permitiu tudo aquilo. Não poupou Jó de nada. Ele poderia ter poupado da sua enfermidade. Deus não pode fazer. Mas Ele preservou a vida de Jó.
Isso é que é o mais importante, é o nosso final. É a preservação da nossa vida. O inimigo não vai prevalecer, porque a palavra do Senhor fala que se o Senhor não estiver ao nosso lado, o nosso inimigo, ele teria nos engolido, era vivo. Mas é o Senhor me escolheu e te escolheu. Por isso que nós temos que perseverar, ainda que está doendo, tá. É provação, é. Tem choro, tem. Tem angústia, tem. Aleluia. Mas o céu está contemplando. Aleluia. Vem cumprimento de vitória. Aleluia. Vem cumprimento de promessa. É porque vem coisas novas. Por isso que está apertando mais. A última passada da cana no moinho. É onde o moinho é mais apertado. Aleluia. É porque ali sai o último caldo. E esse caldo é mais gostoso, ele é mais saboroso, aleluia, ele é mais açucarado. É por isso que está apertando, é porque a vitória também está chegando. E é grande a vitória de Deus na nossa vida. Aleluia, por isso que Ele tem permitido isso. Por isso que Ele tem trabalhado, Ele tem nos moído. Os seus fiéis estão sendo trabalhados de uma forma diferenciada. Porque também a vitória vai ser diferenciada. A exaltação também vai ser diferenciada. Eu digo para você, os irmãos de José, por acaso foram eles passados por lutas e provações? Não. Eliabe, Nadab, Samar, Ozem, Natanael. Eles não passaram por provações, mas Davi passou. Mas de quem foi a vitória que até hoje se lembra e o nome dele é sempre lembrado? Foi Davi. Deus não poupou Davi, mas poupou a sua vida. Nós vemos que aí, num ponto que nós lemos a palavra que Natã chegou para Davi e contou aquela historinha, que todos já conhecem, né, diaconisa Jane, a historinha da cordeirinha e do rico e do pobre. E aí, a sentença era de morte, era porque estava escrito. Em Levítico capítulo 20, o verso 10, está escrito, a sentença de morte para Davi. Estava na palavra de Deus. Abre, por favor, minha irmã. Se não me engano, é Levíticos 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Aí alguém pode questionar, uai, mas então Deus não cumpriu a sua palavra. Deus age de duas formas. Ele age pela sua vontade permissiva e a sua vontade soberana. A palavra é dele. Ele dá uma ordem, ele também muda essa ordem. Porque Ele é rei, Ele é o soberano, Ele é a palavra, Ele é dono da palavra, Ele faz o que quer. Ele disse para o profeta dizer para Ezequias, põe em casa a tua ordem, porque morrerás e não viverás. Mas aí houve uma oração que moveu a mão e o coração de Deus, e imediatamente o Senhor manda uma resposta. Diga a Ele que eu vi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e vou acrescentar a Ele 15 anos. Deus é soberano para fazer o que quer da sua palavra. Ele é a palavra. E aí a resposta e a sentença era de morte mesmo. Tanto pela palavra como também como saiu pelo julgamento de Davi. Mas Deus mandou também dizer, não vai morrer. Mas aí houve sofrimentos para Davi. E Deus não poupou. Se Deus o poupou da vida, não poderia poupá-lo dos sofrimentos, das provações? Não, Deus não poupou. Aquele que nem o seu próprio filho poupou. Mas é porque ele sabia que tinha algo, uma grande obra para Davi. Uma grande exaltação. E Davi ainda permanecendo sendo um homem segundo o coração de Deus. Nós vimos que Davi imediatamente, as suas consequências vieram. Davi imediatamente perde o filho da prostituição. Ele jejuou e orou 7 dias. Mas Deus não lhe poupou a morte do menino. O menino morreu, mas Davi não. E aí de repente vem as outras consequências. O incesto.
O seu filho possuiu as suas 10 concubinas à luz do dia. O seu irmão matou o outro irmão. E foi assim só desgraça em cima de desgraça. Foi provação em cima de provação, porque na verdade não era nem provação, era uma consequência do pecado de Davi. E nós temos que vigiar muito, porque Deus nos perdoa. Perdoa o pecado, mas a consequência nós essa pagamos, porque a palavra do Senhor diz que Deus não tem o culpado por inocente. E nós vemos que Deus, Ele não poupou Davi desses sofrimentos, mas o preservou para uma grande obra. E Deus, através de Davi, fez maravilhas. E Deus, usando ele, fez maravilhas também. E nós vemos que Deus não nos poupa. Ele não vai nos poupar, mas Ele vai nos preservar. Nós vemos o profeta Jonas. Foi Deus que deu uma ordem. Vai a Nínive e pregue lá. E ele resistiu, ele não quis ir. Deus não poupou de ser jogado ao mar. Deus não poupou de ser engolido por um grande peixe. Mas Deus preservou a vida dele ali no grande peixe para cumprir um grande propósito. Porque Jonas foi lá e foram 120.000 almas salvas. Isso é uma grande obra. E Deus nos chamou foi para ganhar almas. Deus tem uma grande obra na nossa vida, não é grandes impérios ou grandes prosperidades financeiras, não. É almas. Aleluia. O motivo de Jesus não ser poupado foi por causa de almas. E Ele está com sede de almas. Nesses últimos dias, a mensagem é a hora da colheita. Aleluia. Em Joel já diz lá, lançai a foice, que a seara está madura. É a hora de colhermos almas, de pregar a palavra sem medo, de pregar ela na sua integridade e na sua genuinidade. Porque é aqui que Deus opera. Não de filosofia de homem, não de conhecimento do homem, mas a leitura somente da palavra, ela já é poderosa para surtir o seu efeito, para mudar vidas, para transformar vidas. Esta é o poder que Deus nos deu, é a sua palavra. E Deus nos chamou para pregar a sua palavra. Deus não chamou anjo e nem é o Espírito Santo que prega a palavra. Pregar o evangelho não é nenhuma ordenança, é um prazer nosso. Não é, pastor Rixo? E toda a igreja também. Porque Deus chamou a todos nós para propagar o evangelho. Para testemunhar e testificar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu gostaria de convidar os adoradores do Senhor. Amém? Então, o nosso objetivo é ganhar almas. Não importa se estão dando crédito ou não. A palavra de Deus ser pregada e alguém não der atenção. Se você está pregando para alguém que está do teu lado e alguém que está mais distante, de repente você está falando aqui e ela está indo para lá. Ela surte o efeito para o qual ela é enviada. O nosso prazer é pregar a palavra do Senhor. E nós vemos que Deus não poupou os seus. Deus não poupou Paulo dos sofrimentos, das armações, das lutas, das traições, dos naufrágios. Deus não poupou, mas preservou, porque tinha através da vida dele uma grande obra, e Ele tem uma grande obra na minha vida e na tua vida. É por isso que Ele não está nos poupando das provações. Isso é apenas um preparo. Como diz lá em Jeremias 18, desce a casa do oleiro, e lá te farei mostrar as minhas palavras. E aí o profeta diz, e eu desci a casa do oleiro, e eis que o oleiro estava com um vaso na roda, trabalhando no barro. E ali dizia, o barro foi e quebrou nas suas mãos. E aí diz a palavra do Senhor que o oleiro veio e fez um outro vaso segundo o seu parecer. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós tomamos um vaso que não está bem trabalhado. Deus permite nas provações, nas lutas, nas tribulações, nos moldar, para depois nós sairmos um vaso como Ele quer. Amém?